Essa parte que você está falando é muito importante. Então, a gente vai fazer uma sessão aqui de reestruturação, tá? De Tá, reanálise da linha, de olhar o ponto cego ali do seu produto, o que está realmente acontecendo, qual é a tá. dor real que está aí. Uhum. Porque, assim, quando você entrou na mentoria comigo, a sua dor que você me trouxe era a dor de querer avançar, de precisar Isso, vender, de precisar gerar dinheiro. Então, eu estava isso. muito focada em te apoiar nisso, em Sim. realmente tentar te destravar nisso, tanto que as últimas sessões a gente foi nesse sentido, de tentar destravar, porque que não ia, tentamos olhar o produto e tudo mais. E aí, o que que a gente identificou hoje na nossa conversa? Que, na verdade, não é essa a real dor. Tem Uhum. outra dor aí que não te dando permissão nem para tentar. Então, é tão forte que você não consegue nem tentar. Isso. Então, a gente precisa olhar realmente para isso. Então, isso aqui não é um pace comigo, é uma sessão de realmente avaliação, né? Estilo Uhum. troca justa, tá? Uhum. Então, vamos lá. Vamos olhar bem com calma a tua linha. Talvez não dê tempo da gente fazer ela inteira hoje, porque é muita coisa, tá? E eu tenho compromisso meio-dia, então Tá, tá? Então, às vezes, a gente dá uma paradinha e recomeça, mas a gente tá. vai olhar para isso juntas, tá? Vou te apoiar no máximo que eu puder, Uhum. dentro da sua permissão aí de ser apoiada, mulher. Vamos Sim, nessa, sim. Não, tá? eu quero muito isso, sabe, Rô? Porque eu me sinto bem desconfortável com tudo isso, tu sabe, né? Que eu já te falei. Tá, mas não se exija tanta cobrança, tá? Nesse sentido. Primeiro porque você é terapeuta e é uma tendência natural do terapeuta achar que ele tem que resolver, que ele tem que Uhum. encontrar. E não, tá? Uhum. Então vamos olhar para isso aqui de novo. Vamos começar do começo, tá? Então, a gente tem uma pessoa com 15% de esquizoide, 23 de oralidade, 17 de psicopata, 20 de masoquista e 25 de rígido. O que que a gente tem aqui? Um psicopata extremamente na dor, tá? Extremamente na dor, que se sentiu manipulado desde a infância, que não, e uma rígida com muita dor, porque nunca foi colocado em primeiro lugar, tá? Então tem uma busca muito grande pelo metade da sua linha que eu reli, tá? E aí aqui eu quero fazer um alinhamento, gente, eu não guardo a história de todo mundo, tá? Eu tenho que Claro, fazer, tá? claro. Então, pelo metade aqui que eu li, tem muita necessidade de aprovação, de Verdade. reconhecimento, por não ter sido reconhecida lá na infância, tá? Uhum. E esses traços continuam muito nessa dor, tá bom? E quando eu tenho o seu psicopata muito na dor, um rígido muito na dor, eu tô tirando ali no mínimo metade das suas pernas, porque você tem 20 de masoquista e 20 de rígido. Entende? E se o processo não está claro para você e não estava, não tem como executar. A rígida está com medo de não ser perfeita, de não ser aceita de novo, de não ser reconhecida, e tem aí a necessidade de ser perfeita. E quando você começa um produto, começa um trabalho, você precisa entender que não dá para ser perfeito, não vai ser perfeito, né? Então você estava sem zero perna, entendeu? Então essa dor toda, quando você olha o estilo do seu traço, dos seus traços, é bem nítido o porquê você não ia, tá? E aí a gente tem que olhar bem claramente, não só a sua história e o porquê você não ia, mas qual é o medo e quais as ações para desmentir esse medo, Uhum. tá? Porque aí tem, pelo pouco que eu fui lendo, se você já tem muito conhecimento da sua história e o conhecimento dos motivos que te fez travar, só que ainda tem o hábito e o medo muito grande de não ser reconhecida. Então, provavelmente a gente vai chegar muito mais em protocolos de medo, tá? Do que Uhum. os de dependência que tu já rodou, Uhum. tá? Então a gente tem que olhar para isso também, que às vezes a gente fica buscando uma dependência emocional e o que está, na verdade, é um medo e um hábito antigo, Uhum. tá? Então vamos olhar para isso daqui, então.
Vamos lá. Bom, a gente começa a sua história lendo aqui. Filha caçula, com 2 irmãos, porém o seu pai tinha mais 5 filhos de outro relacionamento. Ok. Temos idades parecidas, nasci no dia. Ok. Aí você colocou aqui que a sua mãe trabalhava em 3 hospitais, ou seja, era uma mulher extremamente guerreira, né? Então já começa aqui um desalinhamento dentro da estrutura. Não tinha um pai provedor, tinha um pai que bebia, que fazia escândalo, que era muito. Preconceituoso. Você olha hoje como um preconceito, uma frase que você colocou, mas dentro dessa frase que você colocou, tipo, ele não deixava eu sentar no colo de nenhum outro homem, nesse caso, seu pai estava te protegendo, Hoje eu entendo isso. tá? Não era preconceito, Mas tá? sabe o que que é, Rô? Ele, olha só, eu era nova, ele ainda dizia assim, ó, porque a minha tia se maquiava muito, ele dizia que quem se maquiasse muito era vagabunda. Tu entende? Ele tinha muito essas falas, né? Então ele me olhava como se eu fosse ser uma pessoa perdida. Na Tanto verdade, é. não é que ele olhava como se você fosse ser uma pessoa perdida. Ele tinha esse medo, porque Uhum, provavelmente tinha questões aí que ele fazia com essas mulheres, exatamente. E isso entendeu? eu disse, Então ele tinha esse medo dele pagar o que ele estava fazendo, ele não queria isso para você, então era uma tentativa desesperada dele de que você não fosse as mulheres que ele usava. uhum, entendi. Essa é a Eu real. não me tornasse, né, É. as mulheres que eu, Então, como as nesse mulheres ponto, a que ele gente viu. entende que não era uma falta de amor ou de cuidado, de atenção, era um não saber e ser totalmente errado, não ser o homem que ele deveria ser, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Que ele tinha medo que eu me tornasse uma mulher que ele já tinha usado. Tu vê Com que louco certeza. isso, né? Todo homem que tem muito ciúme, que é muito neurótico, ele tem um medo por trás, tá? Ele tem um medo por trás. Ou ele teve uma mãe que traiu o pai, ele tem um medo ali por trás, entendeu? Mas é uma tentativa desesperada de que você não seja dessa forma. Uhum. Fez sentido para você isso agora? Agora, sim, nunca tinha pensado nisso. Na minha ideia, e inclusive um dia eu enfrentei ele e disse para ele, eu disse assim, o senhor fica dizendo que eu posso fazer isso porque o senhor fez isso com a minha mãe. Entende? Então, tipo, o senhor tem medo que eu faça, né, coisas, mas olha para o senhor. Eu enfrentava muito ele. Na verdade, ele tinha esse medo, igual a gente falou, de É. você ser essa mulher que ele usava, E porque eu ele sabia enfrentei que ele ele, só usava. porque ele me pegou beijando na parada de ônibus, ele me pegou, sabe? Então ele realmente, sabe? Eu fazia as coisas para enfrentar ele. Era uma forma de você puni-lo, vingar-se dele pelo que ele estava fazendo contigo. Aí entra um perfil vingador. E talvez você esteja se vingando de tu até hoje, tá? Então, nesse ponto, vamos olhar É. agora para a estrutura mãe. Teu pai é vivo? Não, Não, ok. Mas eu aconselharia a rodar mesmo assim, tá. tá? Mesmo Uhum, ele não estando mais aqui, até para você conseguir pôr uhum, isso para fora, pôr uhum. essas dores para fora, tá? E tenha uma conversa astral, que eu acho que vai A te. gente já teve conversa, sabe? Foi muito legal, assim, eu consegui desconstruir muita coisa em relação a ele, tá? Inclusive, eu perguntei para ele se ele tinha me desejado quando a minha mãe engravidou. E ele deu uma resposta assim, ó, instantânea, super rápida. Aquilo me fez muito bem, que ele disse, claro que sim. E aquilo me fez muito bem, parece que foi muito verdadeiro, sabe? E aqui, olhando a história dessa forma agora, você entende que era verdadeiro. Ele só não Uhum. sabia ser pai, ele só não sabia É, ser homem. é, Ele não exatamente. tinha essas informações É. de que o que ele Porque, estava falando iria uhum, prejudicar de tal forma, sim. Porque, né? inclusive, quando ele me viu uma vez na rua e ele buzinou para mim e eu não olhei, olha o que ele disse para mim.
Ele disse: ai, filha, o pai te buzinou e tu não olhou. Daí eu disse: é, pai, o meu nome não é buzina, eu disse para ele, sabe? Porque o senhor não me chamou. Ele: ah, é muito legal o teu comportamento. Ali ele me deu um reconhecimento e eu fiquei pensando, sabe? Eu digo: ah, tá. Mas tu vê como isso era forte para mim, sabe? Porque ele quis dizer para mim que eu não era essa pessoa que ele tinha medo. Hoje, pensando, né? Talvez ele, da forma dele, ele quis me dizer isso. Que bom que você não olhou, Né, exatamente. Que bom que né? você não olhou. Só que você percebe que isso é um medo dele e que Sim, você é não medo dele. tem que não responder às pessoas, que você não tem que virar a cara por uma buzina, entre aspas. Você percebe aí o tanto de coisa que vai interiorizando? Uhum. Melhor não responder ninguém, não ver ninguém. Assim eu sou valorizada pelo meu pai. E interessante isso que tu tá trazendo, porque em relação aos homens eu faço isso até hoje. Eu não Exatamente. olho. Por quê? Porque uma mulher direita não responde um homem. Exatamente. Deus o livre eu abordar, Deus o livre eu dar uma cantada, Deus o livre eu dei uma sugestão de amizade, eu nunca sei. Eu nunca pergunto se quer ser meu amigo, porque eu não conheço, é como se eu estivesse me oferecendo, sabe? Isso ainda é Entende? forte em mim. Você entende de onde vem isso agora? Uhum, uhum. Tá? E que esse medo não é seu e não precisa Uhum. ser. E inclusive ir para palco, tá? Que é uma coisa que eu quero experimentar, porque eu quero sim dar palestra, eu quero falar para um público alto, mas assim, é como se eu tivesse me exibindo ou sendo uma isca para um homem, sabe, querer se aproveitar. É isso. Entenda, isso era uma dor do seu pai. E era uma outra época, um outro mundo, né? Então, é muito importante ter essa clareza e rodar com ele, sim, tá? Olhando dessa forma. Uhum. Mas aí rodar o protocolo da dependência emocional ou do medo. Com seu pai, da dependência emocional, dessa Tá. questão de querer sempre estar querendo agradar ele, não sendo uma mulher que se maqueia, não sendo uma mulher que Uhum. aparece, não tem nada a ver com a tua irmã, tá? Tá tudo do seu Uhum. pai. Não sendo uma mulher que está em evidência, porque ele te Uhum. proibiu de ser essa mulher que está em evidência, ele Uhum. proibiu você de ser essa mulher que aparece, entende? Na Uhum. verdade, toda essa dor aí de não aparecer, ela tem um fundamento aqui, Uhum. entendeu? Nesse Uhum. medo do meu pai não me reconhecer, porque Uhum. quando eu não atendi a buzina, ele me reconheceu, Uhum. ele me aprovou, Aí eu entendi que eu realmente deveria continuar me comportando dessa forma, não me olhando. isolando do mundo, entende? Então, Uhum. isso vem muito mais do seu pai. E aí a gente entende os 25% da rigidez, Uhum. entende? Aí a gente tem uma mãe extremamente guerreira, tá? E aí eu tenho toda a inversão de papéis. Porque nesse ponto em que a criança está na ligação com o pai, o que que ela busca? Uma competição com a mãe. Eu tenho que ser mais guerreira que a minha mãe. Eu tenho que ser mais forte, tá? Ou eu tenho que ser totalmente diferente. É 880, sabe ali? Uhum. Tá? Ó, que eu tinha colocado para você de observação. Aqui está tentando proteger a imagem da mãe, mas na verdade tinha dores nela que fizeram ela escolher o seu pai para ser guerreira. E ela não fazia o papel de mãe por ser guerreira. É preciso trazer mais clareza para isso, sem medo de queimar ou macular o amor que sente por a sua mãe, tá? Também é muito importante você olhar para essas questões, porque tem toda uma questão de abandono aqui, que tua mãe foi embora também, né? Que eu estava lendo mais para baixo. Não, não. Então vamos continuar aqui junto. É, não, não, ela não foi embora, imagina, ela Aí só você nos falou que você deixou com a ficou com uma avó um tempo. irmã, com a sua avó. Ela foi Ela nos embora. deixou porque a É, avó, ela é. precisava que a Quando eu gente... disse vai embora, eu quis dizer o afastamento, Sim, tá? sim, sim, É, teve aham. essa questão do afastamento. Você ficou com Isso a teve avó, depois sim. ficou com a irmã. Vamos continuar aqui. Tá.
Ó, aí você colocou para mim. Concordo, fiz muito isso e me dei conta de que estava repetindo o padrão com o pai da minha filha. Foi quando decidi me separar. Você estava repetindo o padrão de ser a guerreira, de ser a forte, né? E Isso, de ter um homem que não era provedor. isso. Isso, Na verdade, ele foi provedor. O que me separou dele foi a traição e as mentiras que ele dizia, né? Ele mentia e ele bebia. Então, ele bebia que nem meu pai. e por que ele fez isso? Você chegou na sua conclusão, no seu 50%? Da traição? Então, ele sempre mentiu, tá? E aí eu De aceitei por... novo, vou refazer a pergunta. Você chegou no seu 50%, não no dele. O dele a gente já sabe. Que ele mentiu, que ele te traiu, a gente já sabe. Agora, qual foi a sua colaboração nisso? Eu acho que ter aceitado lá desde o início, quando eu vi, eu não quis enxergar. Você apoiava esse homem, estimulava ele, colocava Sim, ele em primeiro lugar, ele acima de tinha, toda a sua família, ele olhando tinha um excelente... não com o conhecimento que você tinha na época, com o que você tem hoje. Olha Não, com o sim, conhecimento que você tem hoje. eu sempre tive mais coragem do que ele, tá? Então, assim, quando eu conheci ele, ele tinha um trabalho ótimo, ele tinha um apartamento dele, eu também tinha o meu, entendeu? A gente começou a namorar e tal. Só que o que que aconteceu? Na época eu estava procurando um homem que quisesse ter filhos, porque eu sabia que eu queria ser mãe, então eu já queria um relacionamento sério, sabe? E aí eu Uhum. conheci ele e ele queria ter um relacionamento sério, eu também quis ter, só que ele já tinha, ele já mentia algumas coisas, já se enrolava e tal. E aí o que que eu fiz? Eu fechei os olhos para isso e resolvi investir na relação, porque eu tive a ilusão de que ele ia mudar com o Vamos lá, tempo. de novo. Vamos olhar de novo. Tá. O que que você estava buscando? Eu estava buscando um relacionamento que Não, fosse sério, porque eu queria ser não. mãe. Você estava buscando filho. Você não estava buscando um homem. Pode Você ser. estava buscando os filhos. E você encontrou um homem exatamente para proteger a imagem do seu pai. Um homem que mentia como seu pai, um Uhum. homem que traía como seu pai, para que você saísse fora, mas que você tivesse o seu objetivo, que era os filhos. Seu objetivo nunca foi esse homem, e ele sabia disso. Nossa. Entende? Uhum. Então a gente precisa olhar para isso para que você não escolha e não De fique novo. olhando novamente para isso. Então, se o meu objetivo nunca foi um homem, sempre foi proteger a imagem do meu pai, cara, se eu continuar protegendo a imagem do meu pai, eu vou continuar achando homens ruins. Hoje Uhum. não tem mais a desculpa de um filho, então um homem para mim hoje não serve para nada. Uhum. Fez sentido ou não? Total. Tá? Então, é importante olhar para isso, para a minha parcela de escolha, Responsabilidade. de Uhum. responsabilidade, para que eu não faça novamente, Uhum. tá? Ok. Lembro do meu pai a partir dos 5 anos de idade. Ele tive. Aqui a gente já falou que foi a questão Tá. dele sentar no de colo, Uhum. tá? Acho que foi Uhum. isso, né? Nossa irmã era santa, pois fazia o que a avó queria. O que que está aqui embutido? Qual é a crença que está aí dentro de você? Que você tem que fazer tudo que os outros querem para ser querida. E Na aí, verdade, depois. quando eu penso de me expor, eu vou desagradar um monte de gente. Eu vou confrontar um monte de gente. Porque quem é morno na internet, morno na vida, não faz sucesso. Por que que o Elton faz sucesso? Porque ele confronta um monte de gente. Por que que o Pablo faz sucesso? Porque ele confronta um monte de gente. Todo especialista, todo expert que você pegar, ele confronta muito mais gente, tem muito mais gente contra ele do Do que que a gente a favor. favor dele. E aí, quando eu tenho essa necessidade de agradar todo mundo tão grande, eu não vou aparecer de jeito nenhum.
eu não vou nem falar com as pessoas. Então, eu preciso olhar para isso, porque eu preciso estar pronta e preparada para desagradar. Eu Uhum. tenho que estar pronta e preparada para ser criticada, porque eu vou ser. Entendeu? E isso é muito importante, porque senão eu não consigo destravar. O seu sonho tem que ser maior do que a sua necessidade de agradar, ou você não vai sair do lugar, Sim. tá? Porque tem todo esse reforço. Além disso, ainda tem o reforço do seu irmão que fugiu. Então, tem duas gravações aí. O seu irmão foge, a sua irmã obedece, ninguém apanha. Você apanha. Olha que louco. A pessoa que fugiu não apanhou, e a pessoa que faz tudo que o outro quer não apanha. Quem apanha? Quem tá no meio do bolo. Na verdade, eu fui xingada quando meu irmão fugiu, Exato. sabe? Eu fui xingada, eu fui criticada, eu fui responsabilizada por algo que não era culpa minha. Exatamente. Exatamente. Entendeu? E se eu tivesse fugido junto com ele, talvez eu não tivesse sido xingada, Uhum. responsabilizada, etc, etc. Sim. Então, na vida, ou eu me escondo e obedeço todo mundo, ou eu fujo para me proteger. Tem crenças aí. Entendeu? Fez sentido? Não. Nossa, será que eu vim para cá para fugir? Eu acho que já chegou, eu já cheguei a te fazer essa pergunta lá atrás, lembra? Não, assim não, porque lá em Porto Alegre, eu tinha às vezes uns conflitos com a minha irmã, porque assim, a minha mãe eu sou muito parecida com a minha mãe, né? Porque tipo assim, pra gente não tinha esse negócio de não ter carro, de distância, sabe? A gente pegava e se virava bem. E sempre que eu tinha saudade deles, então eles moravam em Viamão, que era um município, uma região metropolitana, e eu quis morar em Porto Alegre. E daí, se eu tinha saudades, eu que tinha que ir lá ver eles. Eles só iam me ver se fosse meu aniversário, e depois que a Rafa nasceu, o aniversário da Rafa. E daí eu sempre me senti mais excluída, sabe? Mas a minha irmã tinha, eu e a minha irmã, a gente sempre teve uma questão assim de, eu não sei se ela tinha ciúmes, o que que era, entendeu? E aí eu acabava, mas a gente sempre se deu muito bem, mas eu nunca quis assim me sobrepor a ela, muito pelo contrário. Eu acabei tendo uma situação financeira melhor que a dela muito cedo, né? Porque eu sempre, desde os 16, fui trabalhar. E eu ajudava ela, inclusive eu lembro quando eu tinha minha casa e tal, eu pagava Hoje, se você ficar milionária, você vai ajudar ela. se ela precisar, sim. E por isso que você não fica. Entende? Eu vou me esforçar, eu vou ralar, eu vou enfrentar todos os meus medos, eu vou me ferrar, e aí eu vou pegar o meu dinheiro e ter que ajudar? Mas eu não vou precisar ajudar, porque ela está numa condição muito boa. Mas é preciso ter clareza disso. Que Eu condição entendo que é boa. muito mais um medo dela não olhar para mim do que De novo, o medo a vontade de ser reconhecida, de ser isso, cuidada, de ser protegida. A gente já isso sim, identificou isso. isso. Só que também tem a questão financeira aí. Porque quer queira, quer não, a gente precisa olhar para a criança. Uhum. A criança tinha muita raiva da sua irmã. A criança tinha muita raiva do irmão, porque os dois roubavam o amor do pai e da mãe. A criança tinha muita raiva. E você precisa deixar essa criança exteriorizar essa raiva. Tá tudo bem. Não é voltar hoje lá e falar assim, olha, você foi má porque você tinha ciúme da sua irmã, por isso. Por... Isso. Não, tá tudo bem você ter.
Seus pais não conseguiram equilibrar os pratos, não conseguiram ser justos, não conseguiram. Ou pelo menos eles tentaram, mas não conseguiram atingir do jeito que você queria. Não conseguiu atingir as suas expectativas. Não fizeram os papéis deles. Entende? E é normal esse tentativa de tipo, cara, tem um vingador aí também. Consegue identificar esse vingador? Eu nunca tinha me dado conta, sabe, de que a minha irmã era a querida do meu pai e da avó, e o César era o mais protegido pela minha mãe, porque a minha mãe achava que ele precisava, né, porque o César, como não teve Ou muito seja, não atenção do meu sobrava pai. nada para você. Os dois estavam roubando o afeto de você. Na cabecinha da criança, ela tipo, quem tá legal? Minha irmã tem vovó, tem meu irmão tem É mamãe como se eu e fosse a eu. pentelha, sabe, como se eu fosse o peso deles, Eu entende, quero porque eles chamar ainda atenção de tinham que alguma me forma. cuidar, eles Eu ainda quero tinham chamar, que me cuidar, porque eu era caçula. eu quero chamar atenção de alguma forma. E tá tudo bem, é o jeito da criança. Só que aí hoje você está se punindo por isso. E aí eu Se você faço não eles quer me ajudar. aparecer para não ser vista como a brava, para não ser vista como a errada, para não ser criticada, para não ser. Por quê? Porque quando eu aparecia lá na criança, eu era vista, mas eu era vista de uma forma negativa. E olha que interessante, que parece que me faz bem dizer para eles que eu estou numa situação ruim. E Sim, aí, quando eles me ajudam, é como se aquilo fosse um conforto para mim, sabe? Ai, guria, que louco isso, que absurdo. é isso. É a única hora que você se sente protegida E acolhida, né? e Como se eu fosse acolhida. vista, entende? Agora, até quando? O que que você tem que fazer? Cara, eu posso me fuder, me ralar, eu não vou pedir ajuda para minha família. Uhum. Não vou contar perrengue para minha família. Se furou a pia, eu tenho que chamar quem? O encanador. Tô sem dinheiro. Quem vai me arrumar dinheiro? O banco. O Hoje banco nem o ou banco. fazer dinheiro. Hoje eu preciso fazer dinheiro, hoje nem o banco mais, entendeu? Então, mas você percebe o quanto você vem se sabotando. Você é capaz, você tem conhecimento, você tinha como já está arrebentando na sua mentoria, Arrebentando. entendeu? Só que você está se sabotando para ser cuidada. E eu cheguei a essa conclusão semana passada, não assim como a gente está conversando agora, tá? Mas esse fim de semana, semana passada, eu disse assim, ó, eu não vou chegar, porque a gente combinou tudo, e eu digo, eu não vou chegar em Porto Alegre falando, me queixando ou dizendo que a coisa não tá ainda como eu gostaria. Eu vou dizer que tá tudo bem e tá tudo bem. E aí hoje, com aquele encontro ali do Ramon, daí que eu fiz ali os 5 objetivos, né, que ele mandou, não sei se tu assistiu o encontro, e Assisti, daí eu ouvi. botei, né, Tava caminhando na quitar as praia quando eu ouvi. dívidas e não sei o que e tal. Daí ele disse, não, não bota quitar dívida, bota o que tu quer ganhar. Daí eu já mudei e aí tô aqui para fazer essa construção. Então, assim, é sair da minha necessidade, colocar aquilo que eu preciso, né? Exatamente. Qual é o sonho e não o problema que você está em colocar na frente. Exatamente. É o sonho. É resolver isso, tá? Então vamos lá. Meu irmão cuidava de mim, da casa, nosso pai estava conosco também. Ele era 13 anos mais velho que minha mãe. Seu pai? Aham. Bem preconceituoso. Ah, tá. Que é essa parte que a gente já E conversou, depois eu namorei um cara depois do Edson, que era 13 anos mais velho que eu. né? Você vê que você está sempre buscando proteger o seu pai, a imagem do seu pai, não encontrando um homem melhor do que ele, tá? E nem buscando. Tá bom? Cresci no meio de muitas brigas e desde nova decidi que queria ser diferente. Ah, isso aqui eu fiz uma anotação. Ó, jurei ser diferente. Cresci no meio de muitas brigas, né? E aí eu tenho que puxar aí o medo de ser criticada,
se me expor, pois buscava a aprovação que não tinha lá na infância, porque a gente acabou de conversar, onde Isso. era tida como brava, como rebelde, né? E vamos combinar que todo expert de grande porte na internet é tido como um rebelde, é tido como Uhum, errado em alguma coisa. uhum. É natural. E Vai ter aí, gente que vai adorar você, né? E vai ter gente que não vai gostar de você. Sim, Mas isso acontece não só na internet, na vida também. claro. Só que na vida a gente não percebe, a gente não tem lá os e-mails, a gente não tem lá as pessoas que nos ignoram, a gente não tem esse retorno. Mas, na verdade, todos os dias no presencial a gente sofre a mesma coisa, Uhum, entende? Só que a gente meio que consegue se iludir. No online, a gente não consegue se iludir. A gente tem que lidar com essa rejeição, a gente tem que lidar com as críticas, a gente tem que lidar principalmente com o fato de que você não muda ninguém, você é uhum. só o caminho, né? As dores do outro você pode apoiar, você nunca vai poder mudar. E aí, se eu quero ser a salvadora da pátria, se eu quero ser aqui, não vai falhar com ninguém, que vai dar o resultado para todo mundo, que nem todo mundo que entrar na minha mentoria vai sair perfeito. Cara, eu nem vou falar, porque eu já, inconscientemente, eu já sei que isso é impossível. Sim. Entende? Vai ter gente que não vai gostar do seu trabalho, vai ter gente que não vai ter resultado. E é da pessoa, Uhum, entende? E a hora que eu olho para minha necessidade de aprovação, dói tanto que eu não consigo fazer nada. uhum. Então, aqui o seu sonho tem que ser muito bom, muito grande, ou você não vai conseguir alavancar, tá? E é nesse ponto que eu queria te dizer que eu entendo que eu sempre busquei o quê? Trabalhar a comunicação, os relacionamentos tóxicos. E hoje eu entendo que é para esse público que eu quero falar, entende? Que é relacionamentos tóxicos, o quê? Todas as minhas formações foram o quê? Análise transacional, para trabalhar os relacionamentos interpessoais, entendeu? As questões o quê? De agressão verbal, entendeu? O que está subentendido, o que está dito nas entrelinhas, entende? Então, todas as minhas formações foram para isso. Eu quis fazer gestão de recursos humanos para trabalhar os conflitos nas organizações, que Sim. tudo envolve isso. Então, assim, eu entendi que o meu nicho é esse, Mas lembra entende? que lá no começo a gente tinha chegado nesse nicho, aí depois você quis trabalhar com empreendedores? Sim, por quê? Porque daí Mudança a de gente também carreira? isso, daí a gente também chegou à conclusão de que como eu estava com muita dependência emocional, então talvez isso não fosse ser um nicho legal para mim. Lembra que a gente falou sobre isso? Mas E como nada eu é por tinha feito acaso. O que que você está fazendo aqui? Resolvendo. exatamente. E daí, como eu tinha a experiência da transição de carreira, né? Daí disse, Carla, então de repente é isso que tu tem que tu conseguiu resolver. Só que o que que acontece? Daí eu acabo, sabe, sempre me enrolando, mas eu sempre vou para a questão do relacionamento. Até porque, até para ajudar transição de carreira, você vai ter que trabalhar relacionamento, Isso, tá? Não muda muito isso. a entrega, Uhum, tá? Não muda muito a entrega, muda o público. isso. Tá? O que que a gente precisa olhar quando estrutura um produto? Não adianta eu pegar um ideal, eu tenho que pegar o público que pode me pagar. Uhum, Senão eu viro a boa samaritana que quer ir sim. lá na versão minha, fodida e mal Uhum, paga, que não tem dinheiro, que não tinha nem como conversar e tentar resgatar ela. Essa versão vai ter dinheiro para me pagar? Não. uhum. Mas tem muita gente que tem esse perfil e que precisa e tem muito dinheiro. E principalmente pessoas que têm muito dinheiro têm muito essa questão do perfil tóxico, né? Porque acham que o poder que elas têm, que aquilo ali compra qualquer coisa, né? Exato. Então a gente vai olhar onde estão essas pessoas, ok? Uhum, Tem mesmo, tá? E às uhum, vezes vai ser um pouquinho mais fácil encontrar isso no presencial.
numas estratégias que eu vou estar passando contigo lá na frente, tá? Que eu estou tentando organizar, porque tem alguns nichos que realmente eu sinto uma dificuldade da pessoa destravar nesse sentido. E às vezes nessa outra questão dá para estudar melhor para depois entrar num tráfego pago. Porque se você vai para um tráfego pago sem saber quem é o seu cliente, qual é a dor dele, ferrou, você vai jogar dinheiro fora. Tá? Então a gente precisa primeiro estruturar essa pessoa. Tá? E a gente vai fazer isso com estratégia de prospecção ativa, ou se a gente vai fazer isso numa estratégia de parcerias dentro da sua cidade mesmo, esse público ele tem que estar claro. A hora que ele tiver claro, aí sim ir para um tráfego pago, aí sim ir para uma página de venda, porque aí sim vale colocar dinheiro. Tá? E até porque você precisa fazer dinheiro antes. Você não tem dinheiro hoje para pôr um tráfego pago. Não tem. Então, a gente precisa achar estratégias para que você consiga gerar dinheiro no orgânico sem ter que usar tráfego pago. Tá? E é esse o meu objetivo com as minhas mentoradas, é apoiar nesse sentido. Tá? Não adianta eu falar para você, ó, vamos fazer uma página X, vamos impulsionar. Tu não tem dinheiro para impulsionar. Então, a gente tem que partir da realidade, né? Vamos lá. Aqui, ó. Para provar que não era brava, pode inibir suas ações e até se colocar no papel de vítima, para ver se alguém, pai, mãe, etc., reconhece que você não é brava ou ovelha negra da família, tá? O que que a gente percebe? Assim, é muito nítido a sua necessidade de colo. Tanto que aquele dia que eu falei, rode um protocolo, aquilo para você foi a mesma coisa de dar um tapa na cara. Por quê? Você queria colo. Pô, de novo eu tô aqui pedindo colo e de novo alguém manda eu me virar, que era o que sua mãe e seu pai fazia. Exatamente, eu pensei assim mesmo. Eu pensei, poxa, eu tô precisando de apoio e ela não vai, eu não tô conseguindo ver, eu não estava conseguindo. Eu Mas passei uns não é dias. que eu não estava conseguindo ver, eu não estava disposta a ver. Pode ser, mas Entende? essa é a tua. Eu queria só alguém, e eu percebi isso na hora. Só que não tive a sensibilidade de te explicar isso de uma forma mais clara. Mas quando você queria ser pegada no colo, literalmente. Mas você não queria resolver. Porque o que que ia resolver? Rodar o protocolo. Era o que iria resolver. Só que não era o que você queria. O que você queria era só o colo. Mas tu entende, Rosângela, que assim, olha, Não, eu à medida entendo. que as pessoas começaram a rodar protocolo juntas, a coisa começou a avançar Então, mais. mas aí é que tá. Se você tivesse mandado a mensagem assim, ó, tentei rodar o protocolo, não conseguiu. Pode rodar comigo? Aí era diferente. Ah, ok. Entendeu? Aí era Entendi. diferente. Aí eu teria rodado o protocolo contigo. Uhum. Entendeu? É Uhum. isso, Sim, sim, entendi. tá? Tipo, a gente vai chegar num monte de conclusões aqui. Você Uhum. realmente fala assim, não, ou eu quero continuar, depois no final a gente vai conversar sobre isso. É claro que eu vou rodar protocolo com você se você precisar. Mas eu preciso que você realmente tente. Tentei e não consegui. Ok, vamos lá? Uhum. Vamos olhar para isso juntas. Sim. Entendeu? O que eu não posso fazer, fazer por você, porque eu não vou estar te ajudando se eu fizer Uhum. isso. Eu vou estar, inclusive, alimentando essa dor, né? E gerando uma dependência emocional sua comigo. E não é o que a gente quer. Com certeza, com certeza. Entendeu? Eu Então, só acho que a gente precisa alinhar as percepções, sabe? exatamente. Porque tu percebe uma coisa e eu tô dizendo outra, mas eu também não tô entendendo exatamente o que tá percebendo, e daí eu acabo sempre O eu que que a acabei gente me percebe colocando aqui? naquele Se a lugar, nossa entende? mentoria for continuar, o que que a gente precisa entender? Vai ter que abrir câmera muitas vezes. Porque Uhum. na conversa, não vai, Uhum. tá? Tem uma certa dificuldade de o que eu estou falando com o que você está recebendo, o que você está falando com o que eu estou recebendo, Sim. Uhum. tá? Então a gente precisa realmente abrir, porque aqui no olho fica muito mais fácil, fica muito mais Claro. claro.
né? E eu acho que você também se sente mais acolhida, tá? Uhum, E o que eu quero é que você se sinta bem com a mentoria, que você realmente tenha resultado, seja financeiro, seja emocional, uhum, tá? Pode ser que você descubra assim, não, ó, a estratégia não vou usar, ok, mas eu quero que você saia da minha mentoria com resultado, uhum. Eu também quero ter resultado, né? e eu busquei ela para ter resultado financeiro, entende? Não Então, só não tem nada de mas errado, entende? aí é que tá. Eu quero que você tenha resultado de vida. Sim. Talvez você nunca vai usar a estratégia de Uhum, prospecção, mas eu quero te uhum. apoiar em você usar outras estratégias, Sim, sim, tá? sim. Uhum. Não, e aí a gente trabalhar essa parte da permissão, que é fundamental, né? Sim. Vamos lá. Ah, aqui a gente fala, eu falei da energia masculina da sua mãe, que a gente já conversou, tá? Então vamos seguir aqui para baixo. Aqui a gente falou de ter que agradar, pode ser uma crença reforçada pela sua irmã, porque ela agradava a sua avó e tinha o que ela queria. Então, essa, a gente já falou sobre isso também. Aqui a gente tem protocolo com a mãe, mesmo não estando mais aqui, com o pai, mesmo não estando mais aqui, com a avó, mesmo não estando mais aqui. E ver o que que sai, tá? Ver se tem alguma coisa ali a mais. Porque a hora que a gente está escrevendo é diferente. Tá? Olhar isso daí, o que que realmente incomodava, né? Na minha avó, o que que realmente incomodava no meu pai. Aqui você já teve bastante clareza, mas às vezes é importante você olhar dentro do protocolo, tá? Se a minha mãe estivesse aqui hoje, como seria a minha conversa com ela? Se o meu pai estivesse aqui hoje, como seria a minha conversa com ele? Porque às vezes você precisa exteriorizar isso. Seja escrevendo, entende? Uhum, É a tal famosa carta que a gente escreve, uhum. tá? Então, isso às vezes vai ajudar você a ter clareza do que é realmente. Peraí, como eu realmente gostaria que fosse a relação do meu pai comigo? Como eu realmente gostaria, sem dependência emocional, sem achar que ele é meu par? Como eu realmente gostaria que fosse a minha relação com a minha mãe, tá? Para que isso fique muito claro para você. Então, vamos aqui. Dava e protegia. O seu irmão mais velho protegia vocês? O César, ele sempre cuidava da gente, assim, sabe? E com os namorados também, ele Ó, sempre. mas olha a frase que você colocou aqui, ó. O meu irmão mais velho era mais de boa. Hoje você tá super de boa, né? Cuidava e protegia a gente, mas fazia mal para ele. Então, se eu quero cuidar e proteger as pessoas, se eu entendo isso aqui, eu posso estar com medo de fazer mal para mim. Na verdade, eu tô fazendo mal para mim quando eu não ganho dinheiro. Mas você está cuidando bem das outras pessoas, entende? Aí eu preciso olhar para mim. O que é cuidar bem de mim? Como eu faço para cuidar de mim, para não ficar esperando que a minha mãe cuide, que minha irmã cuide, que o meu irmão cuide? Como que é cuidar de mim? Porque às vezes eu não sei. Eu vou ter que experimentar. Tá? O Uhum. que eu realmente quero, gosto de fazer. Eu estou fazendo, eu estou tendo momentos de lazer, eu estou tendo um momento de curtição, ou eu só estou focada em trabalhar, 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 me fuder, me fuder, me fuder. Tá faltando um cuidado seu com você, É tá? mesmo. De, porque quando você começa a cuidar de você, você começa a ter menos necessidade que os outros cuidem. E aí eu consigo falar alguns nãos que talvez eu não conseguiria, tá? Depois de adulta, descobri que ele era bissexual, só não se assumia. Eu queria curtir, cursar psicologia, porém era muito mal. Comecei, né?
Ó, aqui a gente já tem uma boa vendedora, ó, e tá tudo bem. Ó. Por quê? 17% de psicopatia. Ah, eu sempre vendi muito bem, eu vendo qualquer coisa que tu me der. Menos você mesmo. É, Olha que já louco. trabalhei. Menos você mesmo. Já trabalhei em locadora, já trabalhei em imobiliária, já trabalhei com consórcio. Nossa, nessa parte de venda eu consigo. Nesse grupo que eu tô lá do Bora Mirante, a guria disse que eu sou a comercial do negócio. Então, é isso. É ótima vendedora. Tô precisando de vendedora, tá? Só para saber. Eu quero vender meu produto, eu quero me capitalizar com o meu produto. É isso. É vender você mesma. É você se apropriar dessa vendedora e vender você mesma. Tenta vender você como se não fosse você. Uhum, Como se fosse outra pessoa entregando o que você vai entregar. Como você uhum. ia vender essa pessoa? E vender aqui é importante no alto ticket. Vender não é convencer, é ouvir. Valor, né? Ouvir o que o outro está precisando. O que que essa pessoa está precisando de verdade? Eu tenho solução para ela? E se eu tiver, ok, eu vou mostrar a dor dela e aumentar essa dor dela para ela entender que se ela não resolver, a dor vai aumentar, porque isso eu estou ajudando, eu não estou convencendo. Eu estou ajudando ela a entender que se ela não resolver essa dor, vai piorar. Né? Lembra da estratégia da sessão de direcionamento? A gente precisa olhar, aumentar a dor, lembra? Eu não fui para a sessão de direcionamento, Tá. na verdade, eu não li aquilo lá, mas é Então, isso, isso aumentador. é aumentar a dor, é trazer clareza para a dor Uhum, dela, do uhum, problema dela vai aumentar. E aí eu vou ajudar ela fazendo isso, porque eu tenho a solução. Agora, a pessoa está lá numa sessão de direcionamento comigo. E a dor que ela está me falando não é a dor que o meu produto resolve. Olha, eu sinto muito, mas isso não é o que eu resolvo. Eu não posso tentar me adaptar ao produto, à pessoa. Isso é muito importante, uhum, tá? Porque sim. senão eu começo a tentar, eu preciso de dinheiro, eu preciso vender, ela tem esse problema, eu vou dar um jeito de resolver esse problema dela. E aí você só se ferra. É isso eu fiz com uma cliente lá da clínica que queria trabalhar a questão de abuso que ela teve, a filha teve abuso também, e eu disse que ela precisava de uma psicóloga, porque é um nicho que eu não tenho competência e não quero mexer, sabe? Mas tem outras pessoas que daí eu já consegui, já me procuraram daí para fazer, mas aí que envolva transição de carreira e coisa assim. Mas realmente tem coisas que eu já decidi que eu não quero mexer e não quero ir para isso, entende? E é isso. Como que você vai identificar isso? Colocando a pessoa numa sessão com você, direcionamento, Uhum, para você entender o que que ela quer resolver. uhum, Qual é o problema dela e qual é a dor que ela não está vendo. uhum, Entende? É isso. E escolher se você quer aquele cliente, uhum, independente do dinheiro dele. Eu uhum, quero atender esse cliente. É uhum, gostoso, vai ser gostoso, prazeroso para mim apoiar. uhum, Eu estou pronta para o fato da pessoa às vezes não querer de verdade. uhum, E tá tudo bem. Só que o fato dela não querer de verdade não quer dizer que ela não tenha que te pagar. uhum, Tá? Nesse ponto, é uma coisa que a gente precisa olhar muito quando você vai para a questão de relacionamento e autoconhecimento. Não dá para fazer, tipo, me paga com o seu resultado, não. Porque uhum, você está olhando a dor com ela, você está trabalhando, você está dedicando horas. Se você fizer isso, seu psicopata entra na dor e você não vende mais nada. Então, tipo, é tal link, pagou, não tem contrato, não tem devolução, é X sessões. Entendeu? Porque você vai dar o seu melhor, você vai fazer a sua melhor entrega. O resultado é 50%, 50%, tá? Isso tem que ficar muito claro para você e uhum. para a pessoa, tá bom? Vamos lá. Porque senão também você não vende. 17% é muito psicopata. É muito, né?
É muito. Só vou mandar uma mensagem aqui para minha Tá. filha que me ligou. Hum, sempre fui uma ótima funcionária, me entrega muito boa, só que eu pretendo questionar bastante para saber se foi feito as coisas, confesso que tinha gente que não gostava, confiava bastante em mim, não acredito que eu vou falta. Hum, hum. De novo, aqui tem muita necessidade de aprovação, de querer ser perfeita, de não querer ser injusta, todo esse ponto, tá? E isso aqui é muito bonitinho, mas na hora que você vai vender algo para alguém do autoconhecimento, essa dor aqui, ela trava. Ela trava por quê? Porque eu quero ser perfeita, eu não posso errar. E, cara, é o que a gente acabou de fazer. Vai ter pessoas que não vai ter resultado. Assim como o GPS tem um monte de gente que tem um monte de resultado, tem gente que não tem resultado nenhum. É culpa do Elton? Não, entende? Então, dentro do seu processo, também você tem que estar pronta para isso. E é preciso negociar essa perfeição com a rígida. Onde você tem que ser perfeita? Na sua entrega, não no resultado da pessoa. Na sua entrega. A sua entrega tem que ser a melhor do planeta. Perguntar o que está faltando, isso. Mas não se responsabilize e tenha claro isso. As pessoas vão ficar, às vezes, não vão gostar, tem pessoas que vão te amar pro resto da vida, entendeu? Mas tem pessoas que vão achar que você não fez diferença na vida dela. E tá tudo bem. Lá na frente, ela vai ver uma puta diferença. E é isso que é muito importante, uma coisa que eu sempre trabalhei isso em mim dentro da microfisioterapia, no presencial e tudo mais. Se a pessoa chegou até mim, eu vou ajudar ela, de alguma forma. Pode ser que ela não veja esse resultado agora, pode ser. Mas quando ela for fazer uma outra terapia, ela vai linkar essa outra terapia com algo que eu falei, e Uhum, isso aqui vai fazer uma conexão que aí vai destravar. Mas sem uhum. essa minha primeira abordagem aqui, talvez ela não conseguisse fazer essa conexão Não iria ter conseguido chegar nesse ponto. nesse ponto. Então é muito importante a gente entender isso, que às vezes não é porque a pessoa não viu um resultado que você não gerou valor na vida daquela pessoa. Tá? É muito importante essa consciência, senão a gente entra em muita dor, muita cobrança interna. E aí eu começo a não achar que eu não sou capaz o suficiente, que eu estou roubando as pessoas, enfim, N coisas. Aí eu começo a entrar na neura das outras pessoas. E se eu estiver num perfil muito narcisista de achar que eu gero o resultado, o que o narcisista atrai, Carla? Quem que casa bem com o narcisista? Pessoas submissas, Vítimas. vítimas. Pessoas que são um perfil de... E vítima quer resolver? Não. Não. Vítima quer ser acolhida. Então, é cuidado nisso também. Porque às vezes você vai ficar horas e horas e horas e horas com uma mentorada e tudo que ela não quer resolver aquilo, ela só quer a sua atenção. E ela Uhum, já entendeu que se ela não tiver resultado, ela vai ter a sua atenção. uhum, Tá? É muito cuidado em cima disso também. É estruturar a sua entrega e entregar o que você prometeu. Prometi 6 sessões, entreguei, fiz a minha parte. uhum, Entendeu? É isso. Senão fica muito pesado. Tá? E eu falo isso por mim. Tá? Eu tive que lidar muito. Ainda tô de vez em quando puxando as orelhas do meu narcisista.
porque não é moleza, mas é isso que eu me dispus a fazer, então eu tenho que olhar para isso, eu tenho que olhar para esse narcisista, mas também tenho que olhar para a minha necessidade de aprovação e aprender a ouvir, entender que eu não sei tudo. A pessoa que está na Uhum. minha frente é parecida comigo? É, mas não sou eu. Uhum. Eu preciso aprender a ouvir mais. Entende? Por isso que eu estou fazendo várias, não foi só para você que eu fiz pergunta, foi para todas as que deram, que estão dando super certo, ou as que não estão dando, eu preciso entender onde que eu tenho que Uhum. melhorar. Uhum. E que ficou nítido para mim, eu preciso melhorar a minha escuta. Tá? Uhum. Então vamos lá. Ah, e assim, nada é por acaso, tá? Isso tudo aqui que você está passando comigo vai te apoiar e vai te deixar muito forte na hora que você pegar uma vítima na sua Uhum. frente, Uhum. entendeu? Na hora que você fala, peraí, que essa pessoa realmente está querendo? Ela está Uhum. realmente querendo resolver isso que ela está falando que ela quer resolver? Ou ela só Uhum. está querendo como? Ou ela só está querendo a minha atenção? E Uhum. aí eu preciso abrir ó, o que está acontecendo? Uhum. Você fez isso daqui? O que está acontecendo? Né? Para trazer clareza para a pessoa também, tá? Que as pessoas não fazem por mal, né? A gente sabe disso que a gente faz. A gente entra nos perfis toda hora, né? Vítima, Sim. né? E bloqueia, e eu vou te dizer, É, é uma angústia absurda tu não conseguir, sabe? E de repente ouvir que parece que tu não tá querendo, sabe? Mas, cara, tu não tá enxergando. você É não uma está coisa enxergando. absurda, entende? De tu não. Enfim. Exato, de não estar enxergando. Então vamos aqui. E eu não, e assim, tá, ok, é isso. Quem era muito importante? Né? Você pediu demissão por uma injustiça? Não, eu pedi demissão porque eu queria vir para Joinville para fazer a formação em análise transacional. Como era concurso, aí o que que aconteceu? Eles disseram que não podiam me demitir porque eu trabalhava lá no RH. Só que tinham pessoas que iam no diretor e conseguiam ser demitida. Daí eu fui no Jorge, porque o Jorge era um cara que eu conheci lá no laboratório e ele estava como diretor administrativo. E nós éramos ligados à direção administrativa. Daí eu pensei que eu fosse ter uma vantagem. Daí o Jorge foi falar com a Roseli e a Roseli disse que não, mas ela disse mais porque eu tinha ido falar com o Jorge, entendeu? E aí a Roseli disse: não, a gente não demite ninguém. Só que daí, na mesma semana, veio a situação de uma que foi, pediu e conseguiu. Aí eu fiquei indignada, daí o que que eu fiz? Eu mandei um e-mail para a Roseli e para outra minha chefe, dizendo que eram dois pesos e duas medidas, que eles disseram não para mim, mas disseram sim para Renata. Aí ela se sentiu ofendida porque eu fiz aquilo, me chamaram, me botaram a boca, sabe? E disseram que não iam me demitir. E aí foi horrível, fui parar no médico do trabalho, nossa, com a minha pressão altíssima, foi horrível, nossa, eu chorava compulsivamente. E daí eu me senti como se eu estivesse fazendo errado, mas no fundo eu não estava fazendo errado. Eu disse, gente, eu não estou fazendo nada de errado, eu só estou pedindo uma situação, entendeu? Que para vocês não vai custar nada e vocês vão demitir. Ah, porque não interessa, os motivos dela são dela, não tem que te falar. Eu disse, eu não estou pedindo para tu me falar. Eu só estou querendo dizer que para mim tu disse que não, e para ela disse que sim, então pode, então existe essa possibilidade, tu está me dizendo que ela não existe. Tu entende? Então eu digo assim, então me diz assim, ó, Carla, pra ti não, pra ela sim, e pronto, acabou, entendeu? Aceita que dói menos. Mas não, ela estava querendo me convencer de que o que ela estava fazendo comigo era correto. Eu estava querendo dizer para elas que era dois pesos e duas medidas e que eu estava vendo aquilo ali acontecer Quem que agia assim? comigo. Eu Tua acho que avó, quando meu pai me traía, quando ele mentia para mim, tua avó também. Para minha irmã podia, para mim não. O pai, tua mãe.
Para o outro pode, para mim não. Você percebe que você tem muito isso? Para os outros podem, mas para mim não. Para os outros é fácil, mas para mim não. É verdade. Entendeu? Então tem muito essa crença aí. Talvez cabe um protocolo com essa pessoa, tá? É Porque porque a figura da Lígia para mim, a Lígia era como se fosse uma mãe para mim. Porque ela queria que eu tivesse, inclusive, lá no RH, ficado no lugar dela, tá? na verdade, o que que ela queria? Por que que ela demitiu a outra? Vamos ser sinceros? O que aconteceu? A outra provavelmente dava trabalho para ela e ela já queria que a outra saísse mesmo. E você, ela queria segurar. Ela queria me segurar. Ela queria, ela gostava muito do meu trabalho e dos meus valores, entende? De como eu era Só que correta, aí entra outra questão. Puta, ser boa significa ser escrava. eu me sentia devendo para ela, porque eu estava no INSS para reabilitação e ela me puxou para ela, entendeu? E aí, depois que eu fui convidada para ir para o setor que eu queria dentro do E aí, RH, quem odeia dever, psicopata. eu me sentia devendo para eles. E aí, hoje, como que você olha isso? Você acha que você devia alguma coisa? Claro que não, eu Você fiz o dava meu um puta melhor. trabalho, tão bom trabalho, que ela fez questão de não tentar te segurar no último do último. E disse que eu não ia dar certo aqui, que eu ia me arrepender. Ou seja, ela queria te segurar lá. Só isso. É sinal que você é muito boa no que você faz, que você pega para fazer, tu faz, mulher. E eu sou mesmo. Entendeu? Se eu disser que eu vou te entregar A, eu te entrego o AB. Entende? Você precisa começar a fazer isso contigo, Uhum. tá? Contigo. Ó, já tive casa própria, carro e hoje moro de aluguel. Estou sem carro até dezembro. Ó, dezembro chegou. Eu vim Dezembro para chegou, casa tá na mal hora no de sábado. soltar. No sábado, eu vim para casa quase chorando comigo mesma, porque eu não pude sair para almoçar, porque eu não tinha dinheiro com as pessoas que eu estava lá confraternizando no encontrão. Me sentindo muito mal. Então, a E gente passei um fim precisa. de semana muito Co- mal. Como eu vou sair disso? Ganhando dinheiro. Como eu vou ganhar dinheiro? Vendendo, seja eu, seja outra coisa. É isso. Vou fazer dinheiro. Porque isso está pesando demais, isso está acabando com você. E aí isso dá desculpa que você precisa para pedir apoio. E Isso aí, dá desculpa que você precisa para não ser injustiçado. hoje eu te juro que eu acordei pensando, eu digo assim, hoje eu vou montar uma estratégia, eu vou começar a vender, e daí eu me lembrei do tio, eu disse, de repente eu falo com a Rô essa semana para ver, porque eu preciso criar uma estratégia, daí veio o encontro, eu disse, gente, esse mês eu vou conseguir transformar, porque Vai, é preciso agora, não tem que esperar para 2024, não tem que fazer vai. meta 2024. Exatamente, vai. Esse mês ainda. Vai. Ainda me sinto sozinha aqui. Ó, isso é uma coisa que, assim, nós temos muito em comum e eu tô tendo que trabalhar isso daqui, você vai ter que trabalhar isso daí. Temos que sair dessa solitude, porque isso está colocando nossos traços na dor e aí a Uhum, gente vai brecar para voltar para casa da mamãe. uhum. É nítido. A solidão pro oral é o ó. Você tem 20, eu tenho 23. Eu tenho 23 de oral, Então, eu tenho 23 também. é, Nós e temos o vinte mesmo e estado de cinco de oralidade, rígida, é. tá? Então, é muito complexo isso. Então, preciso desse acolhimento. Ah, mas eu não tenho dinheiro para sair. Vou andar, vou ler um livro na pracinha e conversar com alguém na pracinha. Entendeu? Vou sentar no shopping, do lado de fora, conversar com alguém. Eu preciso começar a alimentar isso.
Vou combinar com a aliada, ó, vamos fazer algum programa que não gaste, gente. Eu quero um programa que não gaste. Vamos fazer. E eu já decidi, Rô, eu já decidi que eu vou parar de dizer que aqui as pessoas não são acolhedoras e vou me abrir para sim me relacionar com as pessoas daqui, porque eu já E é entendi que o isso, meu lugar não é a mais Porto estratégia Alegre. que eu vou te passar é isso. O que é a estratégia que a gente vai começar a fazer? A gente vai definir o seu público, tá? Definir onde essas pessoas vão na sua cidade. E aí eu vou procurar parcerias nos lugares que essas pessoas vão. Por exemplo, eu descobri que o meu público são pessoas da terceira idade. Onde essas pessoas estão? Vou procurar grupo da terceira idade, apoios a pessoas de terceira idade, fiquei até rouca agora. Por quê? Eu vou procurar os líderes desse setor e fazer parcerias para que eles ganhem e eu também. Uhum, Tá? Parcerias que envolvam grana, tá? Ninguém uhum, indica hoje mais por bondade, não, indica por grana, uhum, tá? Parcerias lucrativas. Parcerias que sejam lucrativas para a pessoa e que sejam lucrativa para você. Só que para isso você precisa saber aonde o seu público está na sua cidade. uhum, Onde essas mulheres que estão tendo um relacionamento difícil vão? Onde eu frequentava? Porque aí eu olho para a minha versão. O que eu buscava quando eu estava tentando melhorar? Porque eu preciso também de uma pessoa que está vivendo isso, mas que está tentando sair, isso. entendeu? Porque se eu pegar a minha versão que estava vivendo isso e nem sabia que estava vivendo, dá muito mais trabalho. Porque eu tenho que conscientizar ela de que aquilo é ruim, tá. Não, eu tenho que lembrar de mim quando eu estava tentando sair. O que eu estava fazendo? Tá? Porque aí eu vou saber que lugar que eu vou encontrar essa pessoa. E aí, que lugar que eu vou encontrar essa pessoa com dinheiro? Não adianta fazer parceria com a PAI, com asilo. Essas pessoas não têm dinheiro para te pagar. Um ONG. Com ONG, às vezes, no sentido de projetar o nome. Às vezes, dependendo da ONG, se ela faz muita divulgação dos profissionais, etc., de repente vale a pena, tá? Uma coisa que não ocupe muito seu tempo, de repente vale a pena. Então, eu preciso mapear aonde essas pessoas vão e me colocar nesses lugares. Essas pessoas fazem caminhada na fulano de tal. Vou fazer caminhada na fulano de tal. Vou puxar assunto com essas pessoas. Vou começar a conhecer essa senhora, saber as dores delas. Até para perguntar qual é a sua dor. Que é o que eu fiz com você hoje. Qual é a sua dor real? Porque às vezes a gente acha que a pessoa tem uma dor e ela tem outra. Na cabeça dela é outra. A gente sabe que o cerne da questão é uma coisa, mas para a pessoa ela está vendo Sim, outra coisa, tá vendo outra coisa? Uhum, né? Que aí é que entra, eu transformar o problema em dor, uhum, tá? Então, essa vai ser uma estratégia que eu acho que vai fazer muito resultado para você, uhum, tá? E aí entra as aliadas. uhum, Gente, onde essas pessoas estão aqui nessa cidade? uhum, Eu preciso encontrar essas pessoas. Quem que é as pessoas que lidam com essa? Né? Se eu tenho, por exemplo, a pessoa do emagrecimento, quem que vai ser parceiro para ela? Personal trainer, entendeu? Academia, essas pessoas que estão, nutricionista. O seu, por exemplo, quem que é essas pessoas? Qual é a dor dessas pessoas? Quem que elas buscam? Os profissionais que elas buscam. Mas para isso a gente precisa definir a sua pessoa, porque senão você não uhum. vai saber nem que parceria fazer, tá? Então vamos aqui, olhando para baixo aqui. Eu tenho 5 minutinhos. Ok. Já tá na hora. É, Meio-dia já. falta 5 minutos. Ah, tá.
que eu quero que você faça? Eu quero que você leia de novo a sua linha do tempo, do jeito que a gente fez aqui. Se você Tá. precisar, assiste de novo essa gravação. Eu vou mandar para você essa linha que está aqui comigo. Eu não sei se você tem ela. Ah, eu tenho tudo que tu me mandou, Essa eu ainda última, tenho, eu porque só deixei assim, quieto. a gente foi mudando ela, tá? É até Isso, bom você deletar as outras e ficar só com a última, senão começa a tá. confundir, É tá? muita coisa, aham. Começa a confundir porque a gente foi mudando ela. Aí você lê até onde a gente foi, a gente veio até aqui, ó, tá? Até essa questão do inconsciente. Até a página 3. Isso. E aí você vai tentar rodar o protocolo com seu pai, com a sua mãe, e rodar de novo com a tua irmã, olhando para essa questão de reconhecimento, aprovação e cuidado, tá? Eu percebo que eu ainda espero dela, Sim, aí eu tá? preciso olhar para isso. E aí eu quero que você tente rodar o protocolo de medo de me expor e ver o que sai. Se você não conseguir fazer ele sozinho, depois a gente faz. Mas eu quero que você tente fazer. Tá, com pai e mãe, vou Com dar o pai e protocolo mãe, da dependência dependência emocional, tá? com a irmã novamente. Mãe, com a irmã novamente, ver se sai mais alguma coisa. Depois de ler de novo a sua história, tá? Medo de me expor, o E o medo, medo de se expor. Na verdade, não é o medo de se expor, é o medo de ser criticada. ou de ser, É é, medo de ser criticada, de ser julgada, de não ser perfeita. Porque quando a gente tem um perfil narcisista dentro de nós, o que que a gente faz como, rejeitada, eu o acho. que que a gente faz como defesa? A gente cria uma historinha perfeita, Uhum, tá? E eu falo isso falando comigo, tá? A gente cria uma historinha perfeita. Então, quando eu vou para a internet, eu tô correndo risco de quê? De uhum, desmentirem a minha historinha perfeita. uhum. Inclusive, eu tinha medo de ir para lá e falar sobre a coragem de ser quem você é, com suas escolhas e de que não tem problema de ser diferente. Eu tinha medo que a minha irmã assistisse aquilo e achasse que eu estivesse rejeitando eles, entendeu? Porque ela disse para mim que eu sou uma pessoa extremamente egoísta, que eu só penso em mim e que quando era para ter apoiado e ajudado a minha mãe, eu quis sair de casa, porque Tá, foi quando de novo, olhando e sabendo tudo que você sabe agora. A sua irmã não está no GPS, ela não entende nada disso. Ela pode falar o que ela quiser, tá? Você olhando tudo que você sabe agora, quem está sendo egoísta, você ou ela? Quem está ela, querendo que você abra mão da sua vida, dos seus sonhos e tudo mais, para cuidar dela ou da sua mãe? Quem está sendo egoísta? ela, Você ela. entende? É Uhum. preciso ter essa consciência e parar de ela tá certa, a sua irmã não tá certa. A sua irmã não é Deus. Nem a sua irmã, nem o seu pai, nem a sua mãe. São só pessoas com dores e com dependências emocionais. E às vezes eu sinto que é como se ela estivesse me castigando, sabe? Assim, não fazendo contato, né? Ok, talvez seja bom para você não fazer contato agora. Pense nisso. Talvez Mas seja isso bom para pode ser você. também tudo coisa da minha cabeça. Ela é professora, ela tem Tá a seguindo loja, a ela vida tem um monte de dela, tá coisa, ela tá cuidando seguindo a dela. vida dela e eu é que tô presa, entendeu? Exatamente. Então, Ela não tá liberta nem a sua irmã pensando. dessa necessidade que você tem de ser acolhida. Como? Como que eu vou fazer isso? Eu Me preciso isolando? curar isso. Não. Fazendo amizades, tendo contato com pessoas. E essa nova forma de prospectar, ativa e local, vai te apoiar até nisso. Uhum. Entende? Porque aí você vai dizer, ah, meu público, ele vai na associação XYZ. Quem é o chefe? Vou lá conversar com o chefe da associação, começar a frequentar. Sabe que ontem eu fui ali no mercado e daí eu passei por um lugar onde tem aquele passinho anos 80. Aí eu peguei o telefone e eu disse, Rafa, eu vou lá porque de repente eu vou conhecer pessoas da minha idade, vou dar umas risadas, vou aprender a dançar, que eu amo dançar, eu só não sei dançar. Eu digo, eu preciso me conectar com pessoas. Eu digo, Exatamente. aí eu pensei nisso. Esse é o começo.
sabe? Esse é o comércio. Flor, eu tenho 50 anos, eu já fui no grupo da terceira idade. É que nem Foi eu. assim que eu me reconectei quando eu fui para Limeira do Oeste. E quando eu fiz isso, eu não tinha 50, eu tinha 32. Entendeu? E foi massa, porque a maioria dos meus pacientes vinham dali. De Uhum. repente, é um local bem interessante. Você vai suprir a sua necessidade da oralidade e começar a entender as pessoas e as dores delas ali. E fazer contatos. Olha, e oferecer seu produto. Vender é o que você é boa de fazer. Uhum. E eu sou mesmo. Eu tenho Entende? certeza Você que é boa de vender. O que que você vai fazer? Entender a dor da pessoa e vender o seu produto para ela. Olha, eu posso te apoiar a resolver isso. Sabe? Porque às vezes a gente entra nesse processo digital, a gente acha que tudo é só digital, cara. Não. O não. presencial é muito grande. E assim, Rô, eu preciso aprender a me vender porque eu estou em alguns grupos, tá? Então, amada. Só que aí você está tentando se vender no molde do digital. É. Tenta se vender no molde do presencial. Mas eu preciso colocar na minha bio aquilo que eu realmente quero fazer, entende? Porque as Yeah, pessoas me perguntam e me pedem meu Instagram, daí chega lá, não tá claro. Então, aí as pessoas param de falar comigo. Eu exato. O que recebo que você vai seguidor. fazer? Exatamente o que eu fiz hoje. Que manda mensagem para as pessoas que você já atendeu, perguntando qual foi a dor que você resolveu na vida delas. Uhum, Porque só assim você vai ter segurança uhum, para realmente estruturar o seu produto da forma correta com o público certo. uhum. E as pessoas que eu mais atinjo lá na clínica, e que teve uma mulher muito dura, muito seca, que ela disse para mim, ó, eu não acredito que tu vai me fazer chorar, nem a minha terapeuta me fez chorar, porque eu consegui entender que o problema dela estava no casamento, no relacionamento com o marido. Então, olha só que legal, né? E Você esses dias eu detecta o encontrei ela, verdadeiro. e ela disse assim, ó, guria, tô te indicando para um monte de gente. Agora você vai mandar mensagem para essa pessoa e fala assim: se você for, quando você me indica, o que você fala que eu resolvi? Qual é a dor sua que eu realmente resolvi que você me indica para tanta gente? Eu queria que você verbalizasse isso para mim. Entende? Isso vai ser muito esclarecedor. Você precisa estudar o seu público. Você precisa realmente ter segurança, porque você às vezes tem a mesma coisa que eu tenho. Às vezes a gente, pô, eu resolvi isso na vida da pessoa. Você acha que você resolveu aquilo, e às vezes ela não acha. E Tipo, eu aí foi achei que eu outra tinha te coisa. ajudado a construir um produto. E, ó, bingo, descobrimos que você não tem nada. Se eu não tivesse te perguntado, eu não ia saber. Exato. Entendeu? Então, manda hoje mensagem para os seus pacientes, para as pessoas que você já atendeu, principalmente aquelas que gostam de você, Hum, porque essas sim, as outras que não gostam, às vezes elas não queriam resultado, mas as que gostam de você, as que realmente ó, são acolhedoras com você, e faz o que eu fiz com você. E vamos descobrir, peraí, então quer dizer que eu resolvo isso? Que mais eu resolvo? De tudo aqui que eu resolvi, o que que tá? E aí sim a gente vai olhar, ó, eu descobri que eu resolvo essa dor, essa dor, essa dor. Aí nós vamos identificar a frase, uhum, tá? Mas eu preciso saber o que que você resolve. Você também precisa saber, porque uhum. senão a gente não consegue tirar de nada. Você tem que ter essa confiança com você. Eu resolvo isso. Aí a frase meio que vai brotar. Entendi. Entendeu? Então, eu quero que você faça essa pesquisa. Então, rodar o protocolo com a mãe, com o pai, com medo de não ser aceita, de ser rejeitada, tá? E essa pesquisa com seus pacientes. E aí a gente marca para quando? Quando que você acha que você consegue fazer isso? Eu preciso montar ali umas perguntas, pegar os telefones. Eu posso mandar essa semana, daí a gente pode marcar para sexta. Tá.
Sexta eu não consigo. Quinta eu consigo. Quinta eu tô na clínica. Ai, sexta eu tenho um monte de coisa marcado, eu sei que eu não consigo. Então vamos marcar para outra segunda? Pode ser. Mas aí na outra segunda eu só consigo Não, também não pode no ser. início da tarde. Também não pode ser. Segunda eu vou estar em São Paulo atendendo. Quinta não tem nenhum horário que você consiga. Na Eu quarta, saio da clínica, fico até às 8 lá da noite. E eu vou estar na clínica, eu não fico à vontade, porque às vezes elas precisam da sala, é um estresse, sabe? Tá um estresse lá. Isso é outra coisa que o dono veio falar comigo, porque eu diminuo, antes eu estava fazendo 1h30, e às vezes tem cliente que, cara, eles nem querem saber de análise corporal, de dependência emocional, eles só querem fazer o tratamento para emagrecer. Aí, quem conecta com análise adora, fica 1h30 comigo, quem não, em 1 hora, menos de 1 hora, já quer sair correndo da sala. Aí eu falei isso pro dono, né? Daí o dono queria, então, diminuir o meu valor de 150 a 33% a menos, porque eu estava atendendo 33% a menos do tempo. aí você dá o exemplo para ele do mecânico, tá? O mecânico foi lá e, pô, em 2 minutos, virou uma chavinha e resolveu o problema do carro. Aí o outro não queria pagar para ele, porque ele demorou pouco tempo. Aí ele falou assim: olha, vale só R$ 1, você ficou 1 minuto. Então tá, 1 minuto, R$ 1. Só que para resolver o problema eu estudei trocentas horas. Aham. E Hein? daí ele disse, porque as gurias na clínica, as funcionárias estavam reclamando que talvez eu estivesse ganhando muito. Aí eu disse, Estudei mas muito. quem é que estudou isso? Eu disse, então, é simples, ó, diz para elas estudarem que eu estudei e começarem a atender que não tem problema. Eu disse para ele, se tu não quiser, se não estiver confortável para ti, não tem problema. Agora, menos do que esse valor eu não consigo te cobrar. Eu disse, eu cobro para eu pago para vir, eu pago para transporte para vir, eu pago para almoçar, eu tenho roupa, eu tenho as minhas coisas e eu continuo me desenvolvendo. Eu continuo estudando, Exatamente. sabe? E aí o que eu entrego pro teu cliente da clínica, eles saem daqui falando da clínica, não falando de mim. Entende? Exatamente. Eu disse, agora fica à vontade. Então tá, ficou desconfortável, sabe? Esse último mês, assim, tá bem chato, assim, a gerente já tá diferente comigo e tal. Então eu quero mais é me estruturar, sabe, para agradecer, porque eu sinto que o meu tempo tá acabando ali também, sabe? Sim. E é muito ruim tu estar trabalhando num lugar onde as pessoas estão em cima do que tu tá ganhando, E o que que sabe? você vai fazer aqui? Olha só. Você atende pessoas lá, ok? Essas pessoas saem bem do seu atendimento. Fulano, o que que você achou do atendimento? Você gostou? Você acha que teve um resultado? Qual foi a maior sacada, o que mais você levou dessa sessão? Ah, isso. Você teria alguém para me indicar? Para que eu dê uma sessão de direcionamento para ela e ela entenda como funciona o meu trabalho? E aí eu vou te ensinar a fazer a sessão de direcionamento, que eu achei que você já estava craque nisso, né? A gente não fez nenhuma, lembra? Então, né? Então precisamos fazer, porque vai te destravar um pouco aí também. Precisa aprender eu sei vender, mas não sabe se vender, tem que ter a sessão de direcionamento, Sim, sim. tá? E aí você vai usar os seus próprios pacientes lá para conseguir Uhum. mais pacientes. Sim. Teria alguém que está passando por um problema de relacionamento, Uhum. que você conhece, que você poderia me indicar? Eu estou fazendo umas sessões de direcionamento gratuito, eu poderia dar uma sessão para essa pessoa. Tem Uhum. alguém que você gostaria de presentear com essa sessão? Olha, falou, então, fez bem essa sessão para você? Foi legal? Ela falou, foi, descobri isso. Então, eu estou aqui dando um presente para você dar para alguém. Eu vou dar uma sessão de direcionamento gratuita, não é análise, mas para mim conversar com uma pessoa que esteja passando um problema você acha que esse processo pode resolver. Você teria alguém para dar esse presente? Para quem você gostaria de dar esse presente? Entendeu? Uhum. E assim você vai multiplicando.
Ah, eu gostaria de dar para fulano. Não, tudo bem, eu posso te dar 2. Uhum. Entendeu? Uhum. E assim você vai sendo indicações, você vai tendo indicações. Tá? Dentro do. Você vê que o poder do presencial, a gente não usa o presencial, gente. Não, o presencial ele é maravilhoso. Ele E é no presencial eu sei maravilhoso. vender melhor do que na internet. Então, mas não está fazendo isso. Porque Não está tá. focada na internet, na trava da internet. Vamos tirar o foco. Lembra que ele falou? Vamos tirar o foco do problema? E vamos olhar onde eu sou boa. Eu sou boa aqui. Uhum. Então, aqui que eu vou vender, caramba. Eu sempre fui boa em vender, como é que eu não vou me vender? Entende? Quantas Sim. pessoas eu estou deixando de ajudar por não perguntar por uma indicação? Uhum. Tanto é que eu te falei que quando eu saí da CLT, eu comecei a fazer contato com as pessoas e comecei a vender assim. Então, e por que parou? Eu não sei, eu dei uma congelada. Eu Mas por fiquei quê? Porque gastando energia aí eu querendo fui pro fazer as foco coisas para a do internet e me dispersei. o foco da dor da internet, Uhum, entendeu? Aí eu fiquei na dor. A internet vai vir como consequência. uhum, Foca no que você é boa, entende? Foca agora no que você é boa e vamos tirar esse foco da internet. Tá? Vamos focar no que você é boa, no presencial para descobrir o seu público, vamos focar no presencial para vender, né? O que te tiver de dúvida, ou às vezes você fala, ah, Rosângela, ó, tem esse parceiro aqui, ó, será que ele é bom? Vamos analisar o parceiro e o seu cliente. Peraí, o seu cliente ideal ele é assim, assim, esse parceiro, a pessoa que frequenta esse lugar é assim, assim, essa pessoa tem dinheiro, vamos analisar isso juntas, tá? Nisso eu posso estar te apoiando, beleza? Deixa eu ir sim, lá que eu tô sim. hiper, mega, super atrasada. Tá, vai lá, Rô. Beijo, lindona. Beijo. Tchau. Depois a gente define o dia daí. Tá, aí você me manda a sua agenda de sexta e a Não, de tu que tem que segunda. me dar, porque eu te falei que sexta eu posso, tu disse que não pode. Na Tá, quinta eu eu vou vou, até eu vou às 8 da avaliar aqui se eu noite. Daí consigo tu vê trocar um dia e me alguém. avisa. Tá, eu vou ver se eu consigo trocar alguém, aí eu te aviso. Tá bom? Tá, combinado. Tá, beijo. Obrigada, beijo, tchau.